Vamos lá. Entre os campos imanentes a toda a harmonia e este pensamento de unidades, dos contrários, a se inspirar entre a dialética e a filosofia esportiva do século XIX. Sobretudo a de Hegel, que proclamou discípulos de Heraclito. Ele influenciou igualmente Nietzsche, que o designou como o mais surpreendente dos pré-socráticos, pela força e a modernidade do seu pensamento. A sabedoria consistia e consiste e consistirá então em compreender a ordem da desordem, ou seja, viver de acordo com a racionalidade de vir e a ser, vir a ser, vir a ser. Seria sábio aquele que soubesse que o logos governa, existo, percebo, hermenêutico, ou seja, e as leis fenomenais, fluentes de tornar, ou seja, algo cíclico ou acíclico. A sabedoria consiste em nada mais do que em uma coisa, ou seja, e esta coisa conhece o pensamento. O pensamento que governa tudo através de todas as coisas. E todas as coisas já é uma complexidade para buscar conhecimento. E aonde eu tenho conhecimento, é obviamente que é um campo inteligível, que todas as coisas é impossível eu obter no meu cérebro e buscar essas questões para mim. Embora todo conhecimento coloca uma harmonia entre coordenadas que possam ajustar, ou seja, aonde há uma instabilidade, há uma estabilidade. O ser constante venha a ser algo que possa modificar a cada dia para melhores maneiras ou para piores maneiras. As melhores maneiras vai depender do local, como já falei, o estado, ou seja, a moralidade, a cultura e as aquisições entre os seus conjuntos elementares. Se destacamos o fogo aqui, terra, geografia, ou seja, as questões entre os meios egocêntricos, que nós não olhamos só ao nosso redor, olhamos o mundo todo que está passando em vários canais, ou seja, tem locais aí que está havendo terremotos neste momento, ou se houve ontem. Imagine bem e percebe se você estivesse lá. O que ia acontecer? Nós temos que ver causas incidentais e acidentais para refletirmos. Quando perdemos uma final de um campeonato, pode ser qualquer modalidade. Ficamos o que? Seja, porque eu não bati aquele chutei, porque eu não marquei, porque eu estava treinando tanto, esforçando, esperando a hora para chegar, no frio na barriga e perdi. Tem que haver alguém que possa motivar também, não para descer mais ou desistir ou perder, ou seja, os seus objetivos e metas, mas motivar, ok? Então a sabedoria, ela nos traz uma racionalidade de ser que deve ser. Entre essa sabedoria cotidiana, a sabedoria filosófica, a sabedoria que os saberes fazem colocar harmonia entre o treinamento. Aonde há um treinamento, há um pensamento. E aonde há um pensamento, também vai dizer o seu próprio corpo sim ou não. Ou seja, como o seu próprio corpo pode dizer sim ou não? Pela fadiga. Pode ser a fadiga específica, fadiga geral. Ou seja, o seu corpo vai expressar demandas que você, reagentes, que não vão aceitar, muitas vezes, informações, comandos, muitas vezes pode ser do seu filho ou da sua filha, e muitas vezes a sua própria filha, o seu próprio filho quer te ajudar, ou seja, também, você quer ajudar o seu próprio filho ou sua própria filha. Nessas questões de reversibilidade, eu quero dizer em questões de profissão e vida pessoal, tipicamente, muitas vezes as pessoas podem ajudar e acaba desacatando questões que possam atrapalhar a nossa trajetória e carreira. Entre as nossas missões, nós temos que ter essas organizações e desorganizações que ocorrem na cultura. Aonde há uma cultura, há uma organização. E onde há uma organização, uma desorganização, há uma corrida. E onde há uma corrida, há uma história. Falei que eu falei sobre as tabelas aí dos alguns autores.
autores, atores, tem até livros já, o Robson Caetano da Silva, tem o Vanderlei Lima, a linha Atenas também, a maratona, são marcos históricos que colocam uma concepção, foi 2004, 1996 também. Então, esse parecer de 1996, o da Silva também colocou em destaque também a própria educação física, que a própria RBCE estava lá no plenário de 2024, a própria Gislene Amaral. Para mim é um marco histórico. Lógico, tempos atrás eu vi a presidente geral do CREFES lá, lógico, não sei se o nome dela é Regina, esqueci o nome agora, não vem em memória, mas se alguém pesquisar. Lógico que eu tenho uma revista aí em casa, que sempre mandam para mim, imanentemente, que emana, ou seja, uma identidade entre essas relações. Eu não vou entrar nesse assunto, porque são conversas que em debates sobre sabedoria, experiência, governos, governantes, outros que querem governar, outros que não querem governar, entre comitês, ou seja, com os vários autores, presidentes que fizeram parte da própria revista, né, Ciência do Esporte. São várias revistas, pessoal, várias, ok? Lógico que sempre eu gostei da Sprint. A Sprint ali é onde eu atuei em séries iniciais também, em séries básicas, houve destaque. Por exemplo, Pau Mais Guia ali, um dos meus primeiros livros que eu mais gostei. Eu gostei, embora nem sabia que eu tinha capacidade de ler, saber ler. Comecei a saber ler, houve tanta dificuldade, tempos atrás, só pegava peso, só malhava, só escrevia com a letra fina. Comecei a ler, aprender a ler, por isso que aí começou a vir umas perplexidades muito grandes na minha vida. Ou seja, mas foi algo bom. É lógico que as tesouras passaram em alguns lugares, as tesouras de alguns reis, príncipes, grandes homens e mulheres, poliglotas. Mas a tesoura passou por essa questão de experiência. Ou seja, houve uma estabilidade, uma corrida. Se eu praticar agora o kickbox, ou seja, qualquer tipo de modalidade, eu tenho uma pausa no treino. Então, uma recuperação, vai haver uma supercompensação. Vai recrutar, o próprio corpo vai pedir mais demandas de anticorpos para proteger meu corpo, para ajudar eu manter, ou seja, naquela atividade. Quando eu não conseguir, muitas vezes pode acontecer que vômitos, uma overtraining, ou pode acontecer algum tipo de... Você pode passar mal, uma fadiga tão extrema, chegar à exaustão. Ok? Você já viu tipo de maratonistas, quando chega no final, chega desmaiando, caindo? Chegou na exaustão ali. Eu lembro na época de aulas ligadas à fisiologia, também que vai contemporâneo da filosofia, chega na fadiga geral, caindo, desmaiando, mas passou lá e chegou até o final. Ou seja, não é um tipo de loucura que as pessoas falam, mas é uma questão muito existencial ligada ao treino. É a hora, é o dia, é o momento, está agendado, tem um calafrio muito grande. É lógico que você tem que ter experiência, né? Ficar falando sempre com um atleta que vai, está chegando o dia, hein? Chegando o dia, o campeonato, hein? Vamos lá, vamos se preparar. É motivação. É lógico que os jovens que colocam nos campos ambilaterais, é como ambos colocam, ou seja, meninos e meninas, jovens, ok? Mas a questão é essa. O pensamento logos vai substanciar no fogo. E o fogo vai substanciar o quê? A terra e o ar. O que vai substanciar o fogo? É os elementos do próprio corpo, que é pensar, sentir e agir na filosofia do esporte. Okay? A filosofia do esporte é ligada ao quê? À racionalidade do mundo. E que a racionalidade do mundo está ligada ao quê? Ao próprio movimento. Aonde é um ciclo do movimento? Aonde é o pivô que movimenta? É você que é o pivô dentro da sua faculdade, comunidade? Você que é o pivô, o armador central? Se você é o armador central, alguém vai ouvir alguma notícia sua e vai analisar algumas referências. Ou você é um grande professor bom ou esforçado, como alguns grandes professores, é lógico que eles vão analisar e falar, eu já passei vários cursos com este professor aí. Logo, ele vai perceber que entre a existência, entre a sabedoria e o conhecimento, é melhor a racionalidade para sobreviver. É obter uma concepção e representação de mundo, ok? Que vai originar a sua própria identidade e cargo, acessório ou sucessório, ou seja, nesse secretariado que ocorre entre a gestão e a filosofia do esporte, a gestão
e o campo empresarial. Nós temos que diversificar, ok?